quero te pedir que você feche seus olhos. Eu prometo que vou ser bem rápido. Eu quero trazer uma palavra do céu para a sua vida. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Pai, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração. Traz, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, uma experiência nova, Pai. Que nós possamos ser tocados pela Tua palavra e transformados, Pai. Transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Age, Pai, nos corações, age em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, ver, Pai, a manifestação da Tua glória sobre nós, e, Pai, através disso podermos, Senhor, glorificar o Teu nome, Senhor, ainda mais. Fala conosco, Senhor, traz, Pai, sobre o Teu povo, uma unção nova, fresca, e o vigor do Teu Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Atos 10, abra sua Bíblia lá em Atos 10. É um texto um pouco grande, eu quero te pedir que você medite nessa palavra na sua casa. Durante a semana nós vamos colocar essa mensagem lá no YouTube, você pode estar acompanhando também. Mas eu quero que você preste muita atenção, obrigado, Rui, no que Deus quer falar com você. Atos capítulo 10, verso 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Aleluia, aleluia. Esse homem ele era um militar. Ele comandava um regimento aproximadamente de 100 homens. E diz a palavra do Senhor que ele não era judeu, mas sim um italiano, ou seja, ele fazia parte do exército romano, ele estava ali inserido nesse contexto. Mas ele buscava a Deus em orações. Ele ainda não conhecia a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele ainda não tinha experiência de conhecer a Jesus que foi morto e ressurreto. Ele ainda não tinha experiência sobrenatural sobre a vida dele, mas ele tinha um coração bom e piedoso. E a palavra, o texto que nós lemos aqui, diz que esse homem ele era generoso. Ele dava dos seus bens àqueles que necessitavam. E lemos também que, de repente, dentro desse contexto, dentro dessa história, ele tem uma experiência sobrenatural. Diga assim: apareceu um anjo. Um anjo do Senhor se revela a ele, e ele escuta a voz dele, a voz do anjo chamando pelo seu nome: Cornélio. E ele para e fala: puxa, é comigo. E esse anjo traz sobre a vida dele agora uma revelação poderosa. E fala assim: olha, Cornélio, as tuas orações chegaram até o Senhor. As tuas ofertas chegaram até o Senhor. Sabe o que significa isso? Que o bem que ele estava fazendo, o favor que ele estava fazendo aos outros, o benefício que ele estava fazendo, e o coração dele voltado numa busca constante a Deus, agradaram ao Senhor. Agradaram ao Senhor. Lá no verso 9:
No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Olha só que interessante. Esse anjo vira para Cornélio e dá uma ordem para Cornélio e fala assim: olha, manda os teus homens procurarem um homem chamado Pedro, que está numa cidade chamada Jope. E Cornélio dá ordem àqueles homens, e esses homens avançam pelo caminho e vão de encontro a Pedro. Esse texto, ele é citado e ele foi escrito por Lucas, contando o que estava acontecendo nesse momento da história e revelando a nós uma ação sobrenatural de Deus, uma revelação sobre a vida de Cornélio. E agora Cornélio pega homens daquele batalhão, homens que andavam com ele, e mandam ao encontro do homem de Deus chamado Pedro. Talvez você tenha saído da sua casa essa noite com um pensamento de buscar a Deus e buscar uma resposta para o seu coração. Talvez você tenha saído da sua casa essa noite assim como esses homens foram ao encontro de Pedro, porque Deus tem algo reservado para a sua vida e para o seu coração. Deus quer trazer uma mudança, diga assim, uma mudança, uma virada de chave na minha mentalidade. É isso que Deus quer fazer no nosso coração essa noite, quer mudar a sua mentalidade, virar uma chave da sua mentalidade, porque Ele te conhece, Ele tem olhado para você, e Ele tem olhado para você e falado assim: eu me agrado de você. Ei, receba essa palavra profética no seu coração. Aleluia. E aí Pedro, ele estava ali no terraço da sua casa, e chegam esses homens vindo de Jope, vindo até Jope, e Pedro sente fome, diz o texto em seguida. Pedro teve fome, e sobreveio sobre ele um sentimento de êxtase, e o Senhor agora, assim como ele fez com Cornélio, ele vem e se revela a Pedro. E olha só que interessante, Pedro, nesse momento da história e da história bíblica, ele estava pregando o evangelho àqueles judeus, aqueles que eram o povo de Deus, o povo da promessa de Deus. O foco deles era a pregação do evangelho e da salvação àqueles que eram do povo judeu. Não era para qualquer um, diga assim, não era para qualquer um, era para um povo específico. E Pedro, ele tinha essa visão de que Cristo, ele tinha vindo para salvar aquele povo, e o evangelho, ele era exclusivamente para aquele povo até esse momento, e a função dele era essa pregação. Mas de repente, verso 11, então viu o céu aberto, e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Pedro, porém, replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu, enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter. Eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Entenda que a visão de Pedro e a cultura dele, o ensinamento que ele carregava, é que ele não deveria se contaminar com alimentos impuros.
Ou seja, tudo que estava imbuído dentro do judaísmo, tudo que estava imbuído dentro daquela cultura, era puro para ele, porém, tudo que estivesse fora daquela cultura era considerado como impuro. E esse tal de Cornélio, ele não fazia parte deste povo separado, desse povo dito como puro. Cornélio era considerado um gentio, ele era um italiano comedor de macarrão. Mas, para que a palavra de Deus chegasse à vida de Cornélio, Deus também trouxe uma revelação. Diga, uma revelação. Aleluia. Trouxe uma revelação sobre a vida de Pedro. E apresentou a Pedro agora uma série de animais que eram considerados impuros na sua cultura. E a revelação fala para Pedro assim: mata e come. Pedro, ele vai e resiste. Ele resistiu. Preste atenção aqui. Deus tem nos chamado a pregar a palavra a toda a criatura, a tempo e a fora de tempo, para que todos conheçam o amor de Cristo Jesus, que salva, que cura, que transforma, que muda, que restaura. Esse é o nosso Deus. E agora ele traz sobre Pedro uma nova visão, falando assim: Pedro, olha, mata e come. Pedro: não, Senhor, eu nunca coloquei algo impuro na minha boca. Eu nunca, jamais faria isso, porque eu fui ensinado na lei do Senhor que eu não poderia. E aí o próprio Deus fala para ele assim: aquilo que eu santifiquei está puro. Sabe, a salvação em Cristo Jesus, meu irmão, é para mim e para você. E o que Pedro teve que aprender ali é que não importa a pessoa, não importa quem é a pessoa, Deus não faz distinção de pessoas. Ele ama a sua vida, Ele ama a vida do seu irmão, a vida do irmão que está do lado, a vida do irmão que está atrás, a vida daqueles que estão lá fora, a vida daqueles que estão se perdendo na droga, no sexo, na prostituição, no crime. Deus ama cada um e Ele é capaz de transformar inteiramente a sua história, bem como a história deles lá fora. E Pedro, ele tem esse impacto na vida dele. Quando ele termina e quando ele está meditando sobre essa visão do céu que se abriu para ele, essa revelação de Deus para ele, chegam aqueles homens até ele. Aleluia. E esses homens agora conduzem Pedro até Cornélio. Eu estou pulando, irmãos, porque eu sei que nosso tempo está avançado. Mas agora, esses homens conduzem Pedro até Cornélio. Verso 30. Verso 30 diz assim: ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Olha que interessante, presta atenção. Um homem que ainda não conhecia Cristo, mas ele conhecia os ensinamentos da lei. Ele se põe agora de jejum, buscando, orando aonde? Em minha casa. Ele fala assim: eu estava lá de jejum, faz 4 dias que eu estava em jejum na minha casa, orando. 2 práticas que nós precisamos ter na nossa vida: oração e jejum. Oração e jejum. Terça-feira aqui na nossa Escola Viver, eu tenho que falar da Escola Viver porque está sendo uma benção, não está sendo, pastor Léo? Uma benção. Escola Viver está sendo transformadora. Nós fomos desafiados a fazer um culto na nossa casa. Você pegar o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sentar lá na mesa ou sentar lá na sala, falar assim: nós vamos orar agora e ler pelo menos um salmo. Fazer um culto ao Senhor lá na sua casa. Você precisa. Cornélio, ele estava nesse coração. Ele na casa dele fez um jejum, levantou um jejum e ele estava orando.
Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E agora Cornélio começa a falar para Pedro sobre a experiência que ele teve. Fale assim: Deus quer me dar experiências. Você quer receber experiências de Deus? Você quer ter experiências com Deus? Cornélio, ele agora estava relatando a Pedro o que Deus tinha feito, a revelação de Deus que chegou até a vida dele. Verso 34: diante disso, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo, olha só a revelação, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Aleluia! Sabe o que Pedro está falando aqui? Que agora ele reconhecia que o evangelho não era só para os judeus, mas era para todos. Ou seja, o evangelho da paz é para você. A paz de Cristo, que excede o entendimento, é para você. É para mim, é para estar na minha casa, é para estar instituído em nossa vida. Nós podemos desfrutar deste amor tão grande. Ei, talvez você chegou aqui essa noite dizendo assim: ei, eu preciso ter paz, eu não tenho paz. As situações da vida têm complicado o meu interior. Eu não aguento mais. Talvez você tenha entrado por essas portas com uma confusão na sua mente, com o seu coração agoniado, querendo uma resposta de Deus. E eu quero dizer para você que Ele morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Ei, não é um passe de mágica não. Ei, Deus pode fazer amanhã tudo acontecer, mas antes Ele quer tratar do seu coração, antes Ele quer estabelecer a glória dEle na sua vida, antes Ele quer restaurar você por completo. O amor dEle quer alcançar a sua vida e o seu coração, assim como alcançou agora o coração desse homem. E Pedro fala assim: eu entendi, eu não tenho que falar só para um, eu não tenho que ficar aqui só manifestando o amor de Cristo para esse povo que está reunido na igreja, não. Eu tenho que falar para todos, eu tenho que sair para fora, eu tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para todos. Não importa a nação, a nacionalidade, não importa o estado, se é rico, se é pobre, não importa, Cristo morreu por todos nós. Agora Pedro entende isso. Verso 35, versos 36, desculpa. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Eis o evangelho da paz. Eis o evangelho da paz. Eu tenho tido experiências com Deus. Esse ano eu defini no meu coração que eu iria reler a Bíblia em menos de 6 meses. E todos os dias eu tenho parado e dedicado um tempo na presença do Senhor. Parece que o mundo lá fora está estalando, parece que as coisas estão conturbadas, mas quando eu termino o meu período devocional, meu coração está tranquilo na presença do Senhor. Porque se nós fecharmos esse livro, ele é somente mas quando nós abrimos esse livro, a revelação de Deus vem sobre a nossa vida. Nós precisamos comer da palavra. Eu tenho dito aqui, irmãos, um culto só na semana é muito pouco para nós desenvolvermos a nossa vida cristã, para nós falarmos que nós andamos com Deus. Nós precisamos cultuar ao Senhor constantemente, diariamente, desfrutar desta palavra, essa palavra que traz o evangelho da paz sobre as nossas vidas.
E esse evangelho vem por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Verso 37 diz assim: essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo pregado por João. Pedro agora fala assim para Cornélio: olha, Cornélio, você já ouviu. Aquele homem já ouvia, já tinha ouvido falar da lei do Senhor, porque ele temia o Senhor, ele tinha a sua prática religiosa, ele tinha a prática das boas ações, mas ainda não conhecia Jesus Cristo. E Pedro chega para ele e fala assim: essa palavra você já conhece, essa palavra você já tem. E ela se refere, verso 38, ela se refere a Jesus de Nazaré como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E quando ele fala desta palavra, ele está se referindo a Jesus, ao próprio Jesus Cristo. No princípio, ele era o Verbo, ele era a palavra. Então, quando você carrega essa Bíblia em suas mãos, quando você abre essa Bíblia em suas mãos, quando você lê a palavra de Deus, você tem que ter a convicção de que é o próprio Jesus falando ao seu coração, ajustando a sua vida, corrigindo a sua vida, colocando as coisas no lugar. Diga assim: Deus quer colocar todas as coisas da minha vida no lugar. E a receita é mergulhar nesta palavra, mergulhar no amor dele. E é isso que Pedro está falando para Cornélio agora. Ele, o próprio Jesus, é a palavra. Ele, o próprio Jesus, ele foi constituído por Deus para nos livrar de toda a opressão do diabo. Ei, meu irmão, minha irmã, Satanás, ele quer oprimir a sua vida o tempo todo. Opressão é diferente de possessão, entenda isso aqui. Opressão é aquela pressão que nós sentimos no dia a dia. Quantas vezes você já levantou da sua cama e escutou assim: não vai dar certo, não vai funcionar, hoje não é o seu dia, hoje você não vai conseguir nada, não é possível, você não nasceu para dar certo, as coisas não vão acontecer. Isso é o inimigo da sua vida lutando contra o propósito que Deus tem em você. Mas Cristo Jesus, diga assim: Cristo Jesus me salvou e me livrou e me livra de toda a opressão do diabo, porque Deus era com ele, é com ele e é ele. Aleluia. Verso 39 vai dizer assim: e nós somos testemunhas. Pedro falando para ele assim: olha, Cornélio, eu enxerguei, eu andei com ele, eu vi os milagres, eu vi os sinais seguirão aos que... Tudo começa no crer. Tudo começa no crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir, você precisa se alimentar da palavra, para você poder crer naquilo que Pedro agora está testemunhando a Cornélio. Ei, Cornélio, eu sou testemunha. E Pedro hoje, através da palavra do Senhor, está falando para você assim: ei, eu sou testemunha, eu andei com ele, eu vi os sinais, eu vi o que ele fazia, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou para que nós possamos ter vida. Aleluia. Nós somos testemunhas. Verso 42: e foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos.
Pedro traz uma palavra, uma revelação poderosa sobre a vida de Cornélio, e não só sobre a vida de Cornélio, mas também sobre a vida de todos que estavam juntos com Cornélio. Segundo o que eu entendo, sobre aquele batalhão, num número de 100 pessoas aproximadamente, que Cornélio comandava, ou pelo menos os homens aos quais Cornélio enviou. Agora Pedro dá testemunho das grandezas e das maravilhas de Jesus. Eu quero dar testemunho das grandezas e das maravilhas de Jesus essa noite. Eu quero dar testemunho. Nossa irmã Edneia trouxe um testemunho aqui, até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia, o Senhor me fez passar, eu passei, eu venci, agora eu vou ter que passar de novo, mas eu estou firme, convicta no que Deus tem para a minha vida. Aleluia, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter essa convicção. Eu preciso ter essa firmeza no meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive, e apesar das situações, eu tenho uma promessa de eternidade para a minha vida. Nós precisamos entender isso. O Evangelho não é a conquista de bens materiais, meu irmão, minha irmã, não. O Evangelho não é o seu carrão, a sua casona, não. Ele tem bênçãos para você. Tem, eu recebo as bênçãos do Senhor, você recebe? Aleluia. Mas vai além disso, vai sobre o seu coração, vai sobre a sua vida, vai sobre a eternidade que Ele nos promete. Aleluia. Ele quer tratar da nossa vida por um todo. Ontem eu falava ali no nosso projeto Tatame para os adultos, eu falei assim: olha, nós precisamos entender uma coisa aqui. O homem, ele tem 3 partes, vocês já ouviram eu falar sobre isso aqui. O homem é corpo, alma e espírito. Ele é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. E ali no tatame, os meninos estão buscando melhorar o seu físico, melhorar também a sua alma, criando disciplina dentro de si. Mas e o espírito? Como é que nós estamos conduzindo o nosso espírito? Será que o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus? Isso só acontece quando eu entrego o meu coração a Ele, quando eu rendo a minha vida a Ele, quando eu derramo o meu coração a Ele, quando eu creio na mensagem do Evangelho da paz, quando eu creio na palavra, que Ele é a palavra, quando eu me entrego, é uma entrega. O Senhor Jesus essa noite está te chamando a uma entrega pessoal, a uma entrega de coração, a se render de verdade a Ele, não por convencimento, não simplesmente por um conhecimento, mas porque o seu coração, assim como o coração de Cornélio, tinha. Aleluia. E agora, aleluia, Deus quer levar a sua vida a um novo nível. Diga assim: novos níveis. Você crê em novos níveis? Você crê em novos níveis? Você fala assim: pastor, mas o pastor pede para mim levantar a mão, a cena para a gente levantar a mão. Irmãos, você tem que fazer um movimento, você tem que tomar posse. Quando você vai no supermercado e você quer uma Coca-Cola, o que você faz? Coca-Cola, vem para o carrinho. Coca-Cola, vem para o carrinho. Coca-Cola, vem para o carrinho. Não, né? O que você faz? Pega lá. E nós temos que também tomar posse das coisas espirituais na nossa vida. Está aí disponível para você. Você tem que pegar e tomar posse. Falar assim: eu tomo posse. Aqui, ó, diabo, eu tomei posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tomo posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tomo posse, eu creio nessa palavra, eu creio no poder que há em Cristo Jesus, eu creio no poder que há no sangue de Jesus. Eu tomo posse. Movimento. Aleluia, aleluia. E Deus tinha mais agora, o plano de Jesus agora sobre Cornélio e sobre aqueles homens, e além da salvação. Diga assim: além da salvação. Além da salvação, Deus quer nos capacitar com dons, irmãos.
Além da salvação, o Senhor quer te capacitar com os mistérios, quer te revelar os mistérios dEle. Ei, tem muita gente dentro da igreja que está 30, 40 anos e não conhece os mistérios do Senhor, não experimentou o sobrenatural de Deus ainda, e Deus quer derramar sobre a sua vida o sobrenatural dEle. Olha o que diz o verso 44, preste atenção. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos que ouviam aquela mensagem. O sopro do próprio Deus, o ruá de Deus, agora se manifesta sobre a vida daqueles homens. Diga assim: o Espírito me capacita para coisas impossíveis. O Espírito do Senhor nos capacita para coisas impossíveis. Aquilo que aos seus olhos é impossível, o Espírito do Senhor te capacita e você passa a ver possibilidades, irmãos. Possibilidades. No Velho Testamento nós vamos ver lá um nazireu chamado Sansão. Todo mundo acha que o poder e a força de Sansão estava nos seus cabelos. Eu quero dizer que não, porque os textos nos dizem assim: e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Parece coisa de louco, parece coisa de quem não tem juízo, de quem está com os parafusos fora, mas é assim que Deus faz. Ele usa as coisas mais doidas desse mundo para confundir as sábias. E é desse Espírito que se manifestou lá no Velho Testamento, que agora é derramado sobre aqueles homens, e aquele Espírito agora estava sobre eles. Diga: sobre eles e neles. Ei, quando você rende a sua vida ao Senhor Jesus, você recebe esse Espírito sobre você, e a unção do Espírito Santo quer ser derramada sobre você, e esta unção te leva a viver coisas impossíveis, a experiências sobrenaturais. Verso 45, e eu já vou encerrando essa mensagem. Diz assim: aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo, aleluia, estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus, diante disso exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, sim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nada mais impedia aqueles homens de confirmar agora a sua fé, de descer pelas águas do batismo, de publicar a sua fé, dizendo assim: eu sou do Senhor Jesus Cristo, a minha vida pertence a Ele, eu declaro agora publicamente que eu sou de Cristo Senhor Jesus. Esses homens agora, eles não tinham mais nada que impediam a religiosidade, aquilo que o padrão judaico estava estabelecendo, que proibia esses homens, agora cai por terra, e eles têm livre acesso. Talvez você esteja aí sentado pensando: eu sou um pecador, eu não sou merecedor, eu não posso me achegar a Deus, porque a minha vida está assim. Eu quero dizer que o Senhor Jesus morreu, foi por você. Foi por você, para que você pudesse ter acesso aos benefícios da cruz de Cristo, para que você tivesse uma vida agora transformada. E esses homens agora, cheios do Espírito Santo, eles descem as águas, publicam a sua fé, aleluia, aleluia, e vivem uma nova vida
em Cristo Jesus. Cristo tem algo novo para fazer sobre a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, curve a sua cabeça. Aleluia. Comece a refletir na sua vida até aqui. Comece a pensar como está o seu coração hoje, como está sendo conduzida a sua vida hoje, e como anda a sua sede por Deus. Uma evidência da sede por Deus é porque você está aqui essa noite. Você saiu da sua casa, você saiu do seu lugar, você chegou até esse lugar chamado casa de oração. Você foi ministrado através dos louvores, você agora ouviu esta palavra e por algum motivo você chegou aqui essa noite. E esse motivo é que o Senhor marcou um encontro com você. O Senhor marcou um encontro com a sua vida essa noite para que ela pudesse ser restaurada, não de uma forma material apenas, mas agora no seu espírito, no que tange a sua vida espiritual, no que tange as promessas de Deus para a sua vida. Ei, eu tenho certeza de que alguém tem orado por sua vida, alguém tem colocado a sua vida diante dos pés do Senhor, apresentando você, mantendo você em oração, e por esse motivo o seu coração tem se movido na busca por essa presença. Talvez você já esteja há anos na igreja, talvez você seja membro dessa casa já, mas ainda não teve um encontro sobrenatural. Você se mantém ainda no raso, ainda não mergulhou naquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a noite de você se lançar na presença do Senhor e falar assim: Senhor, assim como Cornélio, assim como aqueles homens, eu quero ser cheio do Teu Espírito, cheia do Teu Espírito, eu quero transbordar vida. Talvez você já esteja cheio desse Espírito, mas como Pedro, talvez você ainda não entendeu que o Evangelho tem que ser pregado a todos, e você é essa ferramenta. É você que Deus quer usar para alcançar outra vida, para resgatar aquele que está com pensamento suicida, para resgatar aquele que está buscando ser saciado na droga, na prostituição, na traição. É você que Deus quer usar para que seja uma ferramenta de restauração, um embaixador, uma embaixadora, uma embaixatriz do reino do céu sobre a vida de outra pessoa. Essa noite é a noite que o Senhor marcou para ter esse encontro. Duas visões, a visão de Cornélio e a visão de Pedro. A visão de Cornélio mostrando o caminho, e a visão de Pedro indo de encontro a Cornélio. Aleluia. Hoje o Senhor vai de encontro ao seu coração. Aleluia. Transformando e mudando a sua vida por completo. Eu quero que você nesse momento curve a sua cabeça mesmo, de olhos fechados, assim como você está. Você faça uma oração ao Senhor. Você coloque diante do Senhor o seu coração: Senhor, eu quero ter uma vida nova, uma vida contigo. Eu entrego a minha vida no teu altar, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Eu quero começar de novo, eu quero começar do zero. Aleluia. Eu sei que Deus tem mudanças para você. Talvez essa noite você esteja falando assim: eu preciso reatar o meu relacionamento com o Senhor. E essa noite o Senhor preparou para isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero fazer só duas perguntas. Não fique tímido, não seja tímido. Alguém aqui quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus essa noite? Erga sua mão aí no seu lugar, ninguém está vendo, só eu estou vendo. Alguém aqui quer reatar a sua vida com Cristo? Amém, aleluia. Agora, para os da fé, quantos querem levantar um compromisso com o Senhor, de buscá-lo ainda mais intensamente? Levante a sua mão aí onde você está. Aleluia, aleluia, glórias a Deus.
Aleluia. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações, pela revelação que o Senhor traz, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, pela tua obra remidora, a obra remidora do teu Filho Jesus, na cruz do Calvário, por mim, pelo meu irmão, pela minha irmã. Pai, acende, Pai, a chama da pregação do Evangelho, Senhor, sobre cada coração. Ó Pai, que assim nós possamos, Senhor, manifestar o Teu amor, Pai, alcançar o perdido e fazer diferença, cumprir o Teu plano e o Teu propósito, Pai, sobre todos, sobre todos, sobre todos, Senhor. Seja, Pai, independente de gênero, nação ou situação, que cada um aqui, Senhor, possa ser uma ferramenta poderosa nas Tuas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.